Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Você Contatado. Hoje nós faremos uma pequena palestra sobre a vida extraterrestre, com base na doutrina espírita, mas também usando de referências ufológicas e espiritualistas. Primeiro nós vamos visualizar os princípios básicos da doutrina espírita. E o princípio que a gente vai abordar vai ser o quinto, pluralidade dos mundos habitados. E nós começamos com a seguinte pergunta: estamos sós nesse universo? Há 2000 anos Jesus falou assim, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. E essa é uma imagem representativa da nossa Via Láctea. A gente ainda não teve tecnologia suficiente para levar uma sonda para fora da galáxia e bater uma foto de lá. Então essa é uma imagem meramente ilustrativa. É uma galáxia com um centro luminoso e ela é espiralada. Aí nessa imagem a gente vê alguns dados sobre a nossa Via Láctea. Ela possui 40 bilhões de sóis, sendo que cada sol desse contém uma média de 9 planetas, o que nos leva a um cálculo de 360 bilhões de planetas. No total de 400 bilhões de corpos celestes somente nessa galáxia e 200 milhões de galáxias no universo. E esses dados já foram corrigidos e já passaram para 600 bilhões de sóis só na nossa galáxia, ou seja, 600 bilhões de estrelas, cada uma com diversos planetas, e 3 trilhões de galáxias avistadas. Na imagem seguinte, a gente vê o telescópio Hubble, que é um telescópio que a gente tem orbitando a Terra. Ele fica fora da nossa atmosfera e com isso faz com que ele seja mais eficiente, ele não sofra a interferência da nossa atmosfera e possa ter imagens mais nítidas sobre o universo. Então aí nós temos uma foto do espaço em plano aberto, com diversas estrelas, diversos sóis, diversas galáxias. E aí a gente pega como referência o item 45 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Um deserto imenso, sem limites, estende-se para além da aglomeração de estrelas que os rodeia. E foi feita uma experiência com o próprio telescópio Hubble, que eles pegaram essa imagem de plano aberto do universo e focaram somente num ponto preto, ou seja, um ponto que de longe não daria para ver nenhum brilho de estrela, e focalizaram o Hubble justamente nesse ponto, com o objetivo de achar como se fosse o limite do universo, né, ou o fim do universo. E aí eles se depararam com essa imagem. Essa foto é um zoom, é uma ampliação desse ponto preto. Ou seja, nesse ponto que a gente achava que era preto, que não tinha mais nenhuma estrela, que não tinha mais nenhuma luz, nessa imagem, cada ponto luminoso desse é uma galáxia. E nessa foto, nós conseguimos ver cerca de 10 mil galáxias. Aí vocês fazem os cálculos aí. Só a nossa Via Láctea tem 600 bilhões de estrelas. Vezes 10 mil. Em 1976, foi enviada da Terra uma mensagem em código binário, ou seja, códigos usando zeros e uns. Essa mensagem foi codificada pelo astrônomo famoso Carl Sagan, e ela foi transmitida através do telescópio de Arecibo, no Porto Rico. Esse telescópio foi direcionado para o aglomerado M3 na constelação de Hércules, que fica a 25 mil anos-luz da Terra. Aglomerado é um ponto do espaço observável onde existem diversas galáxias e diversas nebulosas, ou seja, é um ponto muito fértil para que a vida habite. E essa mensagem, como vocês estão vendo aí na imagem, ela tinha diversas faixas. Na primeira faixa, a codificação dos números de 1 a 10 em linguagem binária. Na segunda faixa,
os elementos que compunham o nosso DNA: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Na terceira fileira, os nucleotídeos, que formam as nossas células, e todas as informações que compõem os nucleotídeos. Na quarta fileira, o desenho da dupla hélice do DNA e uma imagem figurada da nossa cadeia de DNA, com o número de nucleotídeos. Na quinta fileira foi codificado a altura média do homem e a silhueta, ou seja, como o nosso corpo é composto: cabeça, tronco e membros. Na penúltima fileira, a representação do nosso sistema solar e a posição do planeta que nós habitamos, que é o terceiro planeta. Aí vocês podem ver que ele está um pouquinho mais para cima. E por último, uma representação do aparelho que essa mensagem foi transmitida, que é uma representação do radiotelescópio lá de Arecibo. E aí, 25 anos depois, no dia 17 de agosto de 2001, foi achado em Chilbolton um crop circle, aqueles círculos nas plantações, com essa imagem. O que logo chamou a atenção dos nossos estudiosos aqui da Terra, correlacionando essa imagem com a transmitida por Carl Sagan, lá em 1976. E aí foi posta uma imagem do lado da outra para serem as duas comparadas. As diferenças notadas foram: na coluna 2 foi adicionado o silício, o elemento químico, um elemento químico a mais do que o do nosso DNA. Na coluna 4, um número diferente de nucleotídeos. Na coluna 5, a altura média dos seres é de 1 metro, e o formato lembra a gente aquele famoso Gray. E a população deles é de 21,3 bilhões de seres. Na coluna 6, o sistema solar com 3 planetas em destaque, ou seja, essa civilização habita 3 planetas simultaneamente. E na coluna 7, um aparelho de transmissão dos dados totalmente diferente do nosso. Parece até um olho. E com uma imagem dessa, só quem quer ser cego para não acreditar que essa imagem foi uma resposta à imagem de 1976. E agora vamos falar um pouco sobre as possibilidades de desenvolvimento da vida. Na Terra, os seres humanos vieram de seres primatas, mamíferos. E com o tempo, nós fomos mudando a característica do nosso DNA. E o que aconteceu? Nós perdemos pelos, ganhamos estatura ereta, bípede, e conseguimos desenvolver as ferramentas. E agora nós vamos para um seguinte raciocínio. Vamos ler a pergunta 181 do Livro dos Espíritos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? A resposta dos espíritos: sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista de material para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Ou seja, eles precisam de um corpo material para habitar, só que mais sutil ou mais denso conforme o grau que eles atingiram. E aí vale a pena salientar um comentário de Kardec sobre a mesma pergunta. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria se torna menos densa. Ou seja, os nossos olhos foram projetados para enxergar, a reflexão luminosa nesse tipo de matéria densa desse planeta que nós habitamos. Mas a partir do momento que em outros planetas a matéria é menos densa, ela não é visível a esses olhos físicos que nós temos. Olha aí. Isso é uma foto do rover que está lá em Marte. Aparentemente, a gente só enxerga um deserto, certo? Será que os espíritos e as construções dali não são de uma matéria menos densa que os nossos olhos não conseguem captar? E essa aí é a foto de um rover. Uma selfie do rover. Então nós propomos o seguinte questionamento. Se na Terra nós viemos de um primata
comparado ao macaco de hoje em dia? Como seria o desenvolvimento da vida em outros planetas que os primatas, seres primários, fossem insetos, fossem felinos, fossem cães ou lagartos? Como vocês imaginam que nós seríamos hoje em dia na Terra? Vamos pegar esse exemplo do lagarto. Como vocês imaginam que nós hoje seríamos na Terra se o nosso primata fosse um lagarto? Aí. Será que hoje nós não seríamos assim? Essa é uma representação de um ser extraterrestre reptiliano. Agora, esse dinossaurinho que vocês estão vendo na tela, ele foi chamado de Troodonte. O Troodonte, ele era um dinossaurinho relativamente pequeno. Ele tinha 2 metros de comprimento da cabeça até a ponta do rabo e somente 90 centímetros a 1 metro de altura. Só que ele tinha umas características muito importantes para o desenvolvimento dele. Que, primeiro, era um cérebro proporcional ao corpo. Um cérebro que era capaz, que tinha um tamanho capaz de mandar coordenadas mais perfeitamente para o corpo. Os olhos, eles eram mais frontais, ou seja, não eram aqueles olhos separados, igual nos outros dinossauros que a gente vê. E tendo esses olhos frontais, ele tem noção de profundidade também, não somente de largura e altura, mas também de profundidade. E a principal característica, que seria a chave desse dinossaurinho, seria o polegar opositor. O polegar opositor foi justamente a característica que nos diferenciou das outras espécies, porque permitiu que a gente conseguisse manipular, fazer esse movimento com a mão e manipular objetos e, consequentemente, confeccionar ferramentas. E aí vocês têm uma imagem de como seria o Troodonte se ele tivesse se desenvolvido até um ponto de um ser humanoide. Aí vocês veem ele bípede, né? Ou seja, andando ereto e sobre 2 pernas, os polegares opositores, os olhos na frente da cabeça. Aí, como ele já está andando reto, a cauda perde serventia. Então não precisa mais de uma cauda para equilibrar o corpo. Então esse foi considerado o dinossauro mais eficiente em termos de evolução. Será que se o meteoro não tivesse batido na Terra, ou algumas outras possibilidades que aconteceram para a extinção dos dinossauros, nós hoje não estaríamos num corpo humanoide vindo do macaco, vamos dizer assim, e sim de um réptil? E aí vocês estão vendo outros tipos de extraterrestres relatados pelos contatados. Nesse caso são os felinos, ou seja, seres que se desenvolveram a partir de seres felinos, pantera, onça, leão, tigre. Os seres insetoides, que geralmente são apresentados nesse formato de louva-a-Deus. Aí, acima à esquerda da tela, vocês veem uma inscrição numa caverna. Isso daí é uma inscrição dos índios Hopi, da América do Norte. Eles têm uma lenda que se chama a Lenda dos Homens-Formiga. Vale a pena pesquisar dessa lenda aí, que é muito interessante. E com certeza foi um contato com seres insetoides num passado remoto daquela civilização. Aí mais representações de seres reptilianos, ou seja, derivados de répteis. E aí acima, na última imagem, nós temos os Grey, que são como se fossem operários das outras raças, segundo os relatos dos abduzidos e dos contatados, né? A gente nunca pode generalizar. Embaixo, um ser anfíbio, azul, com as membranas interdigitais, as guelras para respirar debaixo d'água. E por último, os nórdicos, também, que são bastante vistos aí nas abduções e nos contatos. São seres altos, de olhos claros, pele clara, geralmente tem cabelo claro também, e usam essa roupa de mergulho. Então agora nós vamos ver outras referências na literatura da doutrina espírita. No livro Renúncia, no capítulo 1, Sacrifício de Amor, aqui no meu livro em PDF está na página 19 e 20. Vale a pena vocês lerem
Eles falam sobre um intercâmbio interplanetário com seres vindos da estrela de Sirius. Eu não vou ler tudo aqui porque vai ficar muito extenso o vídeo. Vale mais a pena vocês pegarem para ler o capítulo inteiro. No livro O Consolador, na pergunta 73, a pergunta é o seguinte: a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? Aí vem a resposta. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sobre esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Ou seja, nós fazemos parte de uma família cósmica universal. É chegado o momento de que nós vamos entrar em contato de novo com esses seres, esses irmãos das estrelas. No livro Novas Mensagens, existe um capítulo chamado Marte. Aqui no meu livro está na página 17. E eu vou ler um trechinho só para vocês verem, terem uma noção, mas é bem legal ler o capítulo inteiro também. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel, ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélio, balouçavam-se aos pés das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Aos meus olhos, desenhavam-se panoramas que o meu espírito imaginara apenas para os mundos ideais da mitologia grega, com seus paraísos cariciosos. No livro Cartas de uma Morta, escrito por Chico Xavier, sobre a orientação do espírito que foi a mãe dele nessa última encarnação, Dona Maria João de Deus, ela fala sobre uma visita a Marte e outra a Saturno. Esse relato é muito interessante, então não vou conseguir contar tudo aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês verem uma palestra do Geraldo Lemos, que ele conta em detalhes sobre essa viagem que ela fez ao planeta Marte e ao planeta Saturno. E nessa mesma palestra, o Geraldo Lemos dá um relato de uma conversa que ele teve com o próprio Chico Xavier, de um desdobramento que o Chico Xavier fez com o Emmanuel para visitar uma nave que estava aportada perto de uma lua de Saturno. É muito interessante, vale a pena ver a palestra inteira. E mais uma referência do livro A Gênese, no capítulo 6. Deem uma olhada nos itens 45, os desertos do espaço, e nos itens 54, 56, 60 e 61. São bem extensos esses itens, então eu vou ler um só aqui para vocês terem uma noção. Eu tirei um trechinho do item 56. Se estes astros, que se harmonizam em seus vastos sistemas não habitados por inteligências, não o serão por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres marcados em suas frontes com o mesmo destino, os quais devem se encontrar momentaneamente segundo suas funções na vida e se reencontrar segundo mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino, que abraça a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Ou seja, mais um relato aí dessa visão de família cósmica universal que nós devemos ter. E aí esse intercâmbio vai permitir com que nós tenhamos contato com essas entidades, essas civilizações mais avançadas do que nós. E assim trocar informações, tecnologia e tudo mais. E nessa última imagem, a gente fecha com uma reflexão muito legal. Uma lição de humildade extrema, assim, para todos nós. Essa foto foi tirada pela sonda Voyager, quando ela estava saindo da órbita de Plutão, que é o último planeta catalogado, indo para o
espaço profundo. E quando a Voyager virou em direção, mais ou menos em direção ao Sol, e bateu uma foto, saiu esse pontinho que está circulado aí na imagem. Adivinha o que é esse pontinho? É o planeta Terra. Somos nós. Com toda a nossa ignorância, com todas as nossas guerras, todo o nosso egoísmo, toda a nossa ganância. E aí, Carl Sagan faz uma reflexão muito legal. Ele faz a seguinte frase: e é isso que nós somos. Apenas um ponto azul brilhante num raio de luz do sol. Então é com essas mensagens e essas reflexões que nós fechamos esse vídeo aqui. Um abraço, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo aí para mais pessoas.